Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Sejam bem-vindos ao Palavra Viva. Olá, sejam bem-vindos ao Palavra Viva. E hoje nós temos dois convidados muito especiais, né, que são dos Gideões Internacionais do Brasil. Exatamente. Hoje temos a oportunidade de receber aqui com a gente, né, aqueles que foram precursores da proclamação da palavra do Senhor aqui na nossa região. Fundadores dos Gideões Internacionais, numa época que nem internet existia. Seja bem-vindo, irmão José Olegário e irmão Geraldo Magela. Muito obrigado por este convite e por nos dar esta oportunidade de falarmos sobre o trabalho precioso que nós fazemos semeando a palavra de Deus. Seja bem-vindo. Quem não conhece, né, Jamile, essa Bíblia aqui? Quem é que nunca recebeu uma Bíblia dessa? E isso aqui, para quem não conhece, é uma parte do trabalho dos Gideões Internacionais. Seja bem-vindo, irmão Geraldo. É um prazer estar com as irmãs aqui, né? Falando sobre o reino de Deus. Eu mesmo recebi uma Bíblia dessa em 1980, quando estava servindo o exército em Feira de Santana. Eu recebi uma Bíblia dessa e, na verdade, na época eu não era evangélico, eu entreguei a minha irmã e nunca liguei para ela. E depois de alguns anos, eu tive um encontro com Jesus e me tornei Gideão, né? Mesmo sem aceitar naquela época. Depois, como a palavra não volta vazia, ela fez o seu efeito. Amém. Olha como Deus faz, né? Ele recebeu a palavra, não valorizou a princípio, e depois Deus fez do Senhor um Gideão. Um Gideão. E o irmão José Olegário, né? O senhor, desculpa a indiscrição, mas o senhor está com quantos anos, irmão? Pela misericórdia de Deus, porque é Ele quem nos dá a vida e nos dá também uma vida prolongada. Eu estou com 90 anos e 8 meses. Oh, glória! Que coisa linda, glória a Deus, né? Aqui é o Palavra Viva para os irmãos, é um espaço interdenominacional que é para celebrar e proclamar a palavra do Senhor em todas as gerações. E eu creio que foi o convidado mais velho que nós já recebemos, né, Jamile? Sim. O senhor tem quantos anos de cristão? Eu aceitei o evangelho com 20 anos de idade por uma Bíblia que uma irmã me emprestou. E sou evangélico há 70 anos e alguns meses. Amém. E o irmão Geraldo? Eu aceitei Jesus em 1991. Faz 33 anos. Foi um pouquinho antes do senhor se Foi, juntar aos Gideões. eu aceitei Jesus com 2 anos, quando eu me batizei. Aí o irmão Olegário trouxe esse trabalho para a Serrinha, junto com o irmão Antônio Almeida da Batista. E nós nos reunimos com mais uns 8 irmãos na época e criamos o campo dos Gideões em Serrinha. Bom, para quem não conhece ou para quem eventualmente não tenha tido a oportunidade de receber uma dessa, eu recebi uma dessa em 1993 e eu creio que eu tenho ainda guardado nas minhas coisas da infância em casa. Eu vou até procurar quando eu for visitar meus pais. Mas para quem não conhece o que é os Gideões Internacionais, fala pra gente um pouco. Pode falar. Os Gideões Internacionais não é uma denominação evangélica. É uma associação cristã que foi formada, criada nos Estados Unidos, na Califórnia, e existe hoje em mais de 200 países do mundo. No Brasil, nós tivemos a felicidade de receber os Gideões em 1958. Belo Horizonte foi o primeiro campo brasileiro e hoje está em toda parte do Brasil. Os Gideões com a missão de semear a palavra de Deus.
nas escolas até do curso fundamental até as universidades. E também nos hospitais, casas de saúde e outras repartições. Nós temos as irmãs que são representadas por este emblema aqui de lado, com estes lírios. Aí são as esposas dos Gideões, são auxiliares do trabalho em toda parte. Elas vão conosco na distribuição, principalmente dos hospitais e casas de saúde, onde elas atuam mais na distribuição da palavra de Deus. Então, para ficar mais claro, o Gideões, ele é um movimento, né? É uma associação. Uma associação para levar a palavra. Para levar a palavra. É uma associação formada por membros de diversas igrejas para que se unem para levar a palavra. Ser Gideão é ser um semeador da palavra de Deus. Glória a Deus. E como que os irmãos conheceram o trabalho dos Gideões e o que os motivaram a agregar a essa associação? Muito bem, eu morei em Feira de Santana por muitos anos e lá eu me tornei um Gideão. Encontrei a oportunidade de me inscrever como Gideão e trabalhamos muito em Feira de Santana, nas escolas locais e hospitais e casas de saúde e também nos municípios vizinhos. Atuamos muito. Na oportunidade da aposentadoria, eu retornei à Serrinha para morar e trouxe esta atividade para cá, e os irmãos aceitaram, irmão Geraldo, o irmão e outros irmãos. Por último, aqui está o irmão Eliezer e sua esposa, a irmã Cida, que são de outras igrejas, da Igreja Batista. Tem também aqui o doutor Volney, do JC, o conjunto médico. São muitos irmãos. JC, e o Gideão é apresentado pelo pastor de uma igreja que ele é membro, para que ele possa abonar a inscrição do Gideão junto à sede nacional. E como faz para se tornar um Gideão? Um Gideão, ele só pode ser Gideão se ele for membro de uma igreja e estiver em plena comunhão. Se ele não estiver em comunhão e o abono do pastor, aí a sede nacional, que é em Campinas, não aceita, entendeu? Aí primeiro nós estamos conversar com o pastor dele. Se o pastor dele deu aval, aí ele pode ser um Gideão, ele tem que estar em comunhão com a igreja. Quando ele passa a não ter comunhão com a igreja, automaticamente ele sai dos Gideões. Porque é uma organização muito... Eles são muito organizados, tudo deles é dentro dos trâmites. Então, qualquer coisa que estiver fora da Bíblia, tanto que não é todas as igrejas evangélicas que faz parte. É as igrejas batistas, a igreja quadrangular, Assembleias de Deus, presbiterianas. Tem algumas outras igrejas que, infelizmente, como não seguem o evangelho pleno, então essas igrejas não podem fazer parte dos Gideões. E fazendo mais uma outra pergunta para o senhor. Dentro da missão dos Gideões, a principal é entrega da palavra. Entrega correto? E como vocês fazem isso? Isso vem junto com um trabalho de evangelismo para além da entrega do material físico? Há outras ações? Como que isso funciona? Esse trabalho só é feito em escolas, hospitais, nos quartéis de exército, da Marinha, em hotéis, em motéis.
nesses locais. E nós fazemos isso, vamos de acordo aqui nos hotéis de Serrinha, antes da vaquejada. Como vai ter uma festa grande, nós distribuímos em todos os hotéis. Agora nós fizemos no mês passado toda a cidade de Lamarão, todas as escolas de Lamarão, nós fizemos durante o dia e a noite. Então o campo nosso de Serrinha abrange quase 10 cidades. Inclusive precisamos de muitos irmãos que nos ajudem, porque sempre a seara é grande e poucos são ceifeiros, né? São 10 cidades com Serrinha. 10 cidades. Nós temos Biritinga, Lamarão, Araci, várias cidades. Aqui nós já criamos. Nós já criamos vários campos aqui em Serrinha, de Euclides da Cunha, daqui do outro lado, de Valente, de Coité tem um campo que foi criado através de Serrinha, o campo de Ribeira do Pombal. Esses campos saíram de Serrinha. E tem 10 cidades, mas hoje nós temos 8 gideões e 6 auxiliares. Mas para fazer 10 cidades fica difícil, o trabalho é muito grande. E nós todos, o gideão ele tem que ser um profissional liberal. Pode ser um professor, uma pessoa que possa tirar um dia, um tempo para fazer esse trabalho. Se a pessoa for empregada e não puder fazer, infelizmente ele não pode ser gideão. Uhum. Qual foi a sua maior experiência como gideão até hoje? São várias, porque com a palavra não volta vazia, teve um dia que eu fui com algumas irmãs, o irmão Olegário, já tem uns 15 anos, na cidade de Ribeira do Pombal. E na época foi a esposa do Olegário, a irmã Joanice, e outra irmã comigo no presídio. E quando eu cheguei no presídio, na delegacia ali de Ribeira do Pombal, aí o delegado disse que infelizmente as mulheres não podiam ir lá no presídio, porque tinha muitos jovens de calção, tudo à vontade. E se eu poderia ir só naquele local, eu disse que podia ir levar a palavra de Deus. E eu cheguei ali, tinha uns 25 a 30 jovens, tudo na faixa de 20 a 30 anos. E eu entregando o Novo Testamento e falando sobre o amor de Deus para com eles. E teve um jovem na média de 20 anos, que ele falou que conhecia o Evangelho, que os pais dele criaram naquele caminho, que aquilo era verdade, mas infelizmente que ele tinha cometido o pecado e estava ali. Então me marcou, né? Porque a juventude, mesmo conhecendo a palavra, às vezes é enganada. Então me marcou muito naquele dia. Uhum. E o senhor, irmão José Olegário, nesses 70 anos de caminhada com Cristo, qual foi uma experiência de Gideão que marcou a vida do senhor? Uma experiência foi... Eu saí daqui com minha esposa para Ribeira do Pombal e de lá fomos a uma cidade por nome Banzaê, que é uma comunidade indígena, Banzaê. E existe só uma escola estadual, com a diretora e muita gente nessa escola. E nós fizemos essa distribuição, essa doação a alunos, professores, serventes, até a cozinheira recebeu. E quando terminamos, a diretora disse que queria falar conosco. E nós aguardamos, e ela deu uma palavra que me tocou muito, a palavra daquela diretora. Ela disse que estava muito agradecida, que não era evangélica ainda, mas estava muito agradecida com o trabalho que nós fizemos, que ela nunca viu um trabalho tão bom como este. E também a disposição e a diligência dos gideões de sairmos de tão longe para irmos lá no município de Banzaê. Então, ela disse que este ato que nós fizemos, esta doação, este esforço para irmos lá, ela disse que tocou muito nela e que estava muito agradecida e que sabia que é um trabalho que é recompensado por Deus e que ela marcou no coração dela, na vida dela, o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa doação. Então, essa declaração da diretora de Banzaê, da escola de Banzaê,
me tocou muito. Eu nunca tinha recebido uma palavra de estímulo, de aproveitamento, de conforto na vida profissional e na vida do Gideão, como se diz. Então, eu não me esqueci mais da palavra da diretora da escola de Banzaê. Foi uma coisa que marcou na minha vida no trabalho gideônico. Isso, pode falar, Chico. Os Gideões, o senhor falou que vocês atuam em vários locais, né? Como escolas, hospitais, presídios, motéis. Repartição marinha, exército, aeronáutica. Isso. Desses locais, qual foi o que mais demonstrou assim, resistência em receber vocês? Atualmente, algumas escolas Infelizmente, a gente não fala muito com essa linha de esquerda, eles estão até proibindo algumas escolas de distribuir. Nós tivemos uma escola estadual de Lamarão o mês passado, e a diretora não permitiu de jeito nenhum. Aí, quando não permite, nós ficamos na porta da escola. Quando os alunos saem, aí nós distribuímos de um a um. Teve uma escola também em Araci, que nós fomos distribuir há uns 10 anos atrás, que também não aceitou de jeito nenhum, era particular. Mas aí a gente fica do lado de fora, respeita a escola e entrega. Outra vez, logo quando nós começamos, teve um caso muito grave, acho que foi em Biritinga ou foi em Santa Bárbara, que o padre mandou destruir as Bíblias. Foi em Biritinga. Foi em Biritinga. Ele mandou a Bíblia, nós distribuímos, ele mandou destruir as Bíblias. Isso há mais de 20 anos atrás. Mas na outra vez, na outra oportunidade, com 1 ano ou 2 depois, ele aceitou de bom grado. O mesmo padre. Foi o padre João de Biritinga na época. E isso que os irmãos colocaram aqui chama a nossa atenção para 2 pontos que eu gostaria de ressaltar. O primeiro, sobre a importância de todos nós, que especialmente nós que nos intitulamos cristãos, de reconhecer e apoiar os irmãos que estão em campo, que estão tentando fazer algo para Jesus. Porque a gente vê muitas críticas, a gente vê as pessoas não ajudam, não fazem nada de concreto, e aqueles que estão muitas vezes no campo estão ali enfrentando, deixando suas casas, seus negócios, enfim, para servir ao Senhor Jesus, e não recebem um estímulo. Então, ao invés de nos colocarmos na posição de críticos, vamos nos colocar na posição de encorajadores. Nós estamos aqui diante de um Senhor de 70 anos de evangelho. E o quanto que marcou a ele, né, uma palavra de encorajamento. Uma palavra que estimulou a minha vida de Gideão. A minha vida e o meu trabalho de Gideão. E por outro lado, né, aqui o exemplo que o irmão trouxe de não desanimarmos diante de um não. Não, né? Jamais a gente pode deixar. Quantas vezes Jesus foi recusado num local, mas jamais ele deixou de levar a sua palavra, né? Então, o inimigo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é o que está na palavra de Deus. Então, mesmo que diga não, nós vamos persistir. Vamos levar o evangelho. É o ídolo de Jesus. Se nós não fizermos isso, quem vai fazer, né? A outra coisa muito importante que eu acho nos Gideões, muitas não reconhecem, os americanos, eles quem doa a grande maioria das Bíblias do mundo é eles. 80% das Bíblias que é doada no Brasil e no mundo é dos americanos. Nós contribuímos com uma pequena parte. Cada Novo Testamento desse tem um custo hoje de R$5. Não custa nada para ninguém. Essa Bíblia não pode ser vendida. Todos os locais que nós damos é inteiramente grátis. Quem doa o quê? É os Gideões e as igrejas. Todas as igrejas que faz parte geralmente dão ofertas, e a grande maioria vem dos Estados Unidos. Então, devemos orar por eles, porque eles fazem muito esse trabalho, eles têm muito amor com esse trabalho. E eu queria fazer uma pergunta, já que o senhor falou, né? A gente quando fala de pregar a palavra, de ir para o campo missionário, de levar a palavra de Deus, de oportunizar a pessoa a ter consigo, né, a palavra, conhecer, tomar o contato com a voz do Senhor. O que é o maior desafio no trabalho dos Gideões hoje? É levantar irmãos para a obra de campo ou fundos para a impressão dos materiais?
Hoje é um cumprimento da palavra. Hoje a Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor esfriaria. Não só nos gideões, mas nas próprias igrejas. Nós vemos isso hoje. Poucas pessoas querem fazer o trabalho de Deus. É tanto que você vê, geralmente quando alguém está à frente de algum trabalho da igreja, ele já é pastor, já é presbítero, já é algum cargo. Os membros, e nós queremos que todos façam essa obra. Mas a grande maioria é difícil. Hoje está mais difícil uma oferta do que um gideão. Tá mais difícil um gideão que uma oferta. Um gideão. Hoje um casal, porque nós temos uma anuidade. Os gideões, todo ano em dezembro, o casal paga R$520. Mas na verdade não paga. Esse dinheiro é transformado em bíblias. E muita gente, às vezes, não sei se apega ao dinheiro, ou às vezes porque não quer fazer nada para a obra de Deus, entendeu? Então o grande desafio nosso é conseguir mais irmãos. Porque Bíblias nós temos para distribuir. Agora o problema é que não tem ceifeiro. Isso que o senhor levantou é muito sério, porque assim, hoje nós estamos numa geração onde as pessoas acham que fez um Pix, fez uma doação, resolveu. Eu fiz missões, né? Nós aprendemos que missões a gente faz indo, orando e contribuindo. Só que assim, muita gente hoje está presa ao contribuir. Eu fiz uma oferta, eu contribuí, eu já fiz minha parte. Mas quem vai lá? Quem vai lá porque nós levar? não somos salvos pelas obras, nós somos pela fé. Sim. Então, obras, o que damos, nós não somos salvos, é pela fé. Isso tem crescido muito, não só nos gideões, mas nas igrejas mesmo, como o senhor mesmo falou. Muitas pessoas hoje, quando a gente vê, colocando a mão na massa, fazendo, pode ver que são pessoas que estão à frente, são líderes. Porque a maioria das pessoas hoje querem ir para a igreja, sentar e receber. Receber e ir embora. É tanto que tem uma coisa nos gideões que eu não concordo muito, mas é normas, a gente tem que obedecer. Que um pastor não pode ser gideão. E é quem mais trabalha na obra de Deus eram os pastores. É tanto nós tínhamos o pastor Claudinei, que é vice-presidente da Assembleia de Deus aqui, e foi gideão durante quase 10 anos. Mas como ele é vice-presidente, agora não pode ser gideão. Então, e é quem mais quer trabalhar é pessoas. Como vê o irmão ali, sempre tem um cargo na igreja. E nós queremos pessoas para fazer trabalho. Porque, complementando o que o irmão Geraldo está dizendo, o Gideão, o pastor já tem uma missão definida, que ele recebeu de Deus. Não só a missão de administrar a igreja, mas a missão de apacentar o rebanho. Então, o pastor não pode somar a essa missão que ele tem a outra de Gideão. Ele não pode. Ele tem que manter a dedicação à missão que ele exerce da igreja. É uma estratégia do próprio pensamento da associação de preservar, exatamente, né, as funções, né? Mas e qual o papel hoje? O que é que o senhor acha assim? A maior dificuldade hoje em levantar obreiros, né, para essa obra é só por causa dos homens ou também por causa das mulheres? Há uma resistência da parte das mulheres, das esposas, dos gideões? Hoje, como na sociedade em geral, as mulheres trabalham mais do que os homens. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Então, nas igrejas não é diferente. A irmã Cida, quem trouxe o irmão ali, Eliese, foi uma distribuição do pastor, do irmão Olegário, na escola que ela fazia aqui no distrito de Serrinha. E ela vendo o trabalho, disse: não, irmão Olegário, eu quero que ela é da Batista, eu quero ser... Eu quero ajudar, fazer parte nesta obra. Mas a mulher só pode ser acompanhada do esposo. Então, aí ele, não, ele vai também. E aí trouxe o irmão Elias e graças a Deus estamos juntos aí fazendo esse trabalho. Que bom. Mas a pergunta é muito boa. É mais fácil conseguir uma oferta para o trabalho, mais fácil manter financeiramente o grupo do que adquirir mais um. Adquirir mais um é mais difícil. Nós temos orado muito tempo e Deus tem respondido quando as pessoas querem voluntariamente a nos ajudar. Aí a gente agradece, como foi o papel, a ação dos irmãos aqui, irmão Eliezer e sua esposa. E outros também que têm, voluntariamente decide ser um Gideão. E o que os irmãos estão
falando aqui, afirmando hoje aqui pra gente, se confirma com relato de outros irmãos, né, Jamile, que nós já tivemos a oportunidade de perguntar, como, por exemplo, a irmã Aline e o esposo dela, que são missionários, muito voltados às obras de caridade e evangelismo, e eles falam que hoje o maior desafio é encontrar os ceifeiros. Pessoas dispostas a dispor o seu tempo, a dispor as suas mãos para ir fazer a obra do Senhor. É isso aí, tá certo. E fica aqui um chamado, né? O Palavra Viva também é um espaço de provocação, né? E nós precisamos que os irmãos que se intitulam cristãos, né, se posicionem. Sim. Se posicionem como filhos e seguidores de Cristo que afirmam ser. E busquem no Senhor, busquem um direcionamento. Senhor, em que eu posso ser útil? Não só o meu dinheiro, mas o que eu posso fazer? Às vezes é lavando um banheiro na igreja, às vezes é sendo o que vai abrir a igreja, o que vai ser o último a trancar o portão, o que vai ajudar na escolinha das crianças, o que vai juntar-se a uma obra de missões de campo. Mas isso precisa ser refletido com muita ponderação da nossa parte. Como é que funciona a questão dos Gideões? Vocês têm uma reunião mensal? Como é que funciona? O irmão Geraldo é atualmente o vice-presidente do campo. O irmão Isaac Sampaio é o presidente. E nós temos as reuniões semanais de oração na casa uns dos outros, conforme... E no final do mês temos a reunião administrativa para resolvermos os assuntos do próximo mês. Agradecermos pelos trabalhos do mês atual e planejarmos os trabalhos para o próximo mês. É assim que funciona. Também nos confraternizamos. Os Gideões fazem confraternização. Nessas reuniões semanais, as esposas participam ou só os homens? Participam, todos participam. E é interessante o senhor falar sobre isso, né? A primeira pergunta, a primeira resposta do senhor foi: a gente se reúne para orar. Porque não... Fale um pouco sobre isso, a importância da oração no trabalho dos Gideões. O trabalho dos Gideões funciona com 4 reuniões mensais. 4. 3 reuniões de oração na casa uns dos outros, preparada e planejada da reunião mensal. E nós praticamos as 3 reuniões de oração e no final do mês a reunião administrativa. A reunião mensal. São 4 reuniões mensais. E nós mantemos. E a grande importância é porque a obra de Deus não vai sem oração. Nós vemos que quando Jesus ele evangelizava, quando ele expulsava demônios, os discípulos não expulsavam. E ele dizia: sem oração e jejum não há expulso. E a obra de Deus sem oração não existe. Então, todo o trabalho que é para Deus, se não houver oração, ele não vai à frente. Então, o objetivo... Por isso que quando vamos à visita da igreja, em primeiro lugar, oração por Gideões, pelo trabalho. Em segundo lugar, novos Gideões que queiram fazer parte. Em terceiro lugar, aqueles que queiram ofertar. A cada R$5 ele está doando, às vezes está salvando almas, né? Nós temos um testemunho interessante. Eu estava lendo que nós temos todo mês uma revista que vem da sede nacional, fala dos testemunhos do Brasil e do mundo, que pessoas que se transformam. E falando que numa visita teve um rapaz de pouca idade que tomou alguns tiros, ele era traficante. E foi levado ao hospital, e no hospital, como nós fazemos a inscrição, ele recebeu o Novo Testamento. Quando ele recebeu aquele Novo Testamento, levou para o presídio. Ele não sabia nada da palavra de Deus. Quando chegou no presídio, um que era assaltante de banco, não, eu conheço, eu já fui evangélico. E aí começaram a orar e conversar. E aquele jovem se converteu através daquela Bíblia que recebeu no hospital. O que foi que aconteceu? Começou um trabalho, ele foi livre da cadeia, mas continuou no presídio fazendo um trabalho com um pastor que fazia. E diz que em 7 anos que ele teve no presídio, converteu 2.000 almas ali.
Então, a importância de um Novo Testamento. Ele ali, quando tomou um tiro, que recebeu a Jesus, ele conseguiu transformar várias almas. Então, é a grande, o que paga tudo que a gente faz é isso. É quando saber que aquilo que a palavra que foi enviada não voltou vazia. Ela teve o seu efeito. E assim é vários testemunhos que nós temos. Pessoas ali em Recife que a jovem se prostituía, era drogada, se converteu através do Novo Testamento, o irmão zombava dela, mas depois ele se converteu também. Hoje ela é pastor na Paraíba. E é centenas. A Bíblia em Salmo 40 diz o quê? São tantas as maravilhas de Deus que se a gente fosse contar, não podia contar. Então são mais do que você pode contar. Ali está no Salmo 40. Então é por isso que é maravilhoso você ver a Deus, né? Isso é uma semente, né? Como o senhor falou. De uma semente, quantos frutos, né? Porque assim nos garante a palavra do Senhor, né? Que a colheita, ela vai ser sacudida mesmo. Mas eu tenho uma outra pergunta para os senhores. Para quem não conhece ainda muito a palavra e está nos assistindo, está ouvindo o nome Gideões. O que significa Gideões na palavra? Gideões significa associação formada por membros de algumas igrejas e, no geral, ser Gideão é ser um semeador da palavra. Quem foi Gideão na palavra? Foi essa a inspiração para o nome Gideões? É isso que eu estou perguntando. Os Gideões internacionais foram formados nos Estados Unidos, na Califórnia. Deixa eu dar uma origem do início. 2 representantes cristãos, representantes de empresa, como se chamava antigamente, caixeiro viajante, representante de empresa. Não era assim, irmão, aliás? Caixeiro viajante. Eles se reuniram, se encontraram por falta de lugar no hotel. Eles dividiram a sala para dormir os 2 na mesma sala. O nome de um era John Nixon e o outro J. Knight, representantes de empresas cristãos. E John Nixon fez uma promessa à mãe dele. Na hora da morte, ele prometeu à mãe que não ia dormir nunca sem ler a palavra. Então, lá no hotel, eles dividiram a sala por falta de sala, de hospedagem, dividiram a sala, e John Nixon levantou, antes de deitarem, ele se levantou e pediu licença ao companheiro para ler a palavra. Quando ele pediu licença ao companheiro para ler a palavra, o companheiro disse: eu também sou cristão, eu quero ouvir, eu quero acompanhar. Então eles ali leram a palavra, oraram juntos e tomaram a decisão de comprar a Bíblia para colocar nos hotéis. Nas hospedarias, comprar uma Bíblia, inicialmente foi esta a decisão. Nós compramos muitas Bíblias e colocamos nas hospedarias dos hotéis. E aí, desse encontro deste acontecimento, eles formaram uma associação com muitos irmãos de diversas igrejas, mas ficaram orando para dar o nome à associação que a senhora perguntou. Aí eles oraram e, inspirados na ação de Gideão, do Velho Testamento, que lutou muito a favor do povo de Israel, então a fé de Gideão foi grande, tão grande, que ele dispensou todo o povo que veio com ele para a batalha, ficou apenas com 300, que beberam a água com a mão, e não beberam a água com a mão, pegando a água com a mão e levando à boca.
Então, Deus mandou que ele escolhesse aqueles 300. E com aqueles 300 ele venceu os inimigos, derrotou os inimigos de Israel e ficou na história a sua palavra. Então os gideões se inspiraram no Gideão da Bíblia e deram o nome à associação de Os Gideões Internacionais. Interessante, eu não conhecia essa história. Hoje o Gideões ele está em 200 países e distribuído em 76 idiomas. Tem países onde a igreja não entra e a Bíblia entra. Através dessas ações sociais, né? Oraram muito tempo para saber que nome ia ter a associação. Então, baseados na vida de Gideão, na luta, na batalha espiritual de Gideão, eles colocaram o nome Os Gideões. E faz muito sentido, porque como o Gideão venceu a batalha com os 300, vocês, como o senhor falou que são 10 hoje no campo? Hoje é 8 irmãos e 6 irmãs. Então, 8 no campo, vocês têm alcançado, né? 10 municípios. 10 cidades, né? Têm alcançado E locais. distritos. Então, locais difíceis, às vezes, de acesso, né? Isso aí, você conseguir levar uma Bíblia a um motel, a um hotel, é difícil. E fora que, irmã, que esse trabalho é feito... Nós não tiramos do dinheiro que vai para a sede nacional. Todos é custeado por nós mesmos. Quando eu vou a qualquer cidade dessa, eu não peço nada a ninguém. É do meu dinheiro. Cada irmão paga o seu combustível. Tudo é por nossa conta. Então nós fazemos isso por amor à obra mesmo. Não, entendeu? Não é porque vai ter um custeio de alguém que vai fazer, não. Esse trabalho é custeado por nós. E toda doação que as igrejas que nós recolhemos é para imprimir novos testamentos. Toda oferta que as igrejas nos dão vão direto para imprimir novos testamentos. E para quem quiser conhecer um pouquinho sobre quem foi Gideão na Bíblia, esse homem usado por Deus que inspirou os Gideões internacionais com seu exemplo de fé e de coragem, mesmo em tempos difíceis, leia o livro de Juízes. Lá em Juízes, em torno do capítulo 6, mais ou menos, eu creio que os irmãos vão conseguir aí, 6 a 8, salvo engano, os irmãos que nos acompanham, pegue a palavra, leia e conheça quem foi Gideão e por que o nome dele hoje é homenageado nessa que eu creio é uma das maiores, se não a maior, associação em termos de distribuição da palavra do Senhor. É a maior organismo cristão que leva a palavra. E o que é mais interessante é que é interdenominacional. E os Gideões, quando nós levamos o Novo Testamento, as almas vão para as igrejas. Nós não falamos da igreja que nós somos. Então, entregamos e aqueles que se convertem vão para as igrejas. Então, os Gideões é tido como o braço estendido das igrejas. Porque a igreja não pode entrar num fórum. Nós entramos no fórum, entramos no hospital. Em vários lugares onde a igreja, no presídio. Na Marinha, por exemplo, no Exército. E aí, quando a igreja não entra, nós entramos e aquelas almas se convertem e vão para as igrejas. E quantas pessoas, né? Às vezes está num hotel, às vezes chegando cansado, às vezes está com problema, ou às vezes até embriagado mesmo, e ali tem acesso ao Novo Testamento. Ao lado tem testemunho de pessoas que iam se suicidar. Tem um caso que o irmão Legário fala que teve um irmão que tinha um sócio e um sócio dele roubou ele. E ele tirou um dia para ir matar ele em outra cidade, em outro estado. Saiu do Paraná para o Rio Grande do Sul para matar o ex-sócio. E na estrada foi repousar à noite e encontrou um Novo Testamento. E casualmente ele abriu o Novo Testamento para ler no capítulo 12 da Epístola aos Romanos, onde diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas dá lugar à ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Porém, esse homem se estremeceu da cama e disse: essa palavra veio para mim. Eu estou indo me vingar contra o meu sócio.
E aí ele levantou, pegou a Bíblia de manhã, colocou uma palavra escrita: este livro salvou 2 vidas. E colocou dentro do Novo Testamento. E pediu ao pessoal da portaria para levar o testemunho dele aos representantes dos Gideões. E esse testemunho que o senhor fala... E dali ele voltou para casa com alegria, porque foi salvo daquele intuito maligno de destruir a vida do ex-sócio. Então, você que acompanha, nós todos que estamos aqui, ao atravessar momentos difíceis, leia a palavra. A palavra tem poder. A palavra é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, e ela opera em nós. É verdade. Veja, né? Um irmão, a pessoa que nem tinha fé provavelmente em Jesus, em Cristo, abriu a palavra, leu e foi tocada, porque essa palavra cura, essa palavra liberta, essa palavra transforma, essa palavra consola, e ela está à disposição de todos. Irmão, quem aí está nos assistindo e que porventura ainda não tenha tido condições de ter uma palavra, hoje tem na internet, está acessível, é gratuita, basta digitar a Bíblia. Mas quem quer ter uma dessa de papel, quem é apaixonada como eu por papel, assim, quem quer ter uma de papel, que quer carregar, como pode ter uma Bíblia dos Gideões? Como pode? Os Gideões, além de doar a Bíblia, eles colocam na primeira página uma dedicatória. Olha lá. Este exemplar aí, vermelhinho, é dedicado ao evangelismo pessoal. Esse exemplar aí é dedicado ao evangelismo pessoal. Mas todas as edições que nós distribuímos têm esta dedicatória aí, com telefone e tudo. Quando nós nos distribuímos nas escolas, irmãs, se alguém tem o desejo de ter um Novo Testamento, é o evangelismo pessoal. Geralmente um de nós temos um, porque além de nós distribuirmos coisa, nós compramos uma caixa dessa sempre, para ter em casa, para doar uma pessoa que tem sede da palavra. Então pode procurar um da gente que nós vamos conseguir, vamos dar um de presente. Aqui, ó, tem o site gideões.org.br. Conheça, se informe. E também, o senhor falou, né, desse exemplo. Todos nós cristãos podemos carregar no nosso carro, podemos ter na nossa casa, podemos abençoar os lugares que a gente vai. Quem aí vai muito em hospital, quem vai numa consulta, carregue e ofereça. É semear a palavra. Esse tipo aí é para isso. Para o Gideão carregar e oferecer. E tem outro da capa azulzinha, que é da auxiliar, a esposa do Gideão. Carregar e evangelizar. E quem quiser colaborar com os Gideões, irmãos, qual é o caminho? Quem quer ser um ofertante nessa obra, quem quer falar assim, olha, eu tive um ano que o Senhor me abençoou muito, eu quero fazer alguma coisa para Deus e não sei como começar, e o ano já está acabando, eu quero pelo menos poder contribuir com essa obra que já está em andamento. Se ele entrar no site do Gideão Internacional, tem a forma de doação, porque não precisa ele doar para nós, porque todo dinheiro doado no campo de Serrinha vai para a sede nacional. Então ele pode entrar no site e ver as maneiras que ele pode fazer Pix, doação, e se ele não quiser fazer assim, pode procurar um da gente e a gente faz o depósito. Entregar a importância que o irmão Geraldo nos ajuda como administrador da área de informática. Nós informamos da sede nacional que administrador da informática do nosso campo, e ele envia para a sede nacional a oferta com o nome e tudo. Bom, nós vamos caminhando para o nosso final. Eu quero dizer que foi um prazer muito grande receber os Gideões Internacionais no Palavra Viva. Muito obrigada de cederem o tempo dos irmãos de virem aqui. Mas antes de encerrar, eu gostaria que os irmãos deixassem uma palavra para aquele homem, para aquela mulher que querem participar. Compartilhem com eles essa inspiração, essa chama viva que queima no peito dos irmãos, para que eles também botem a mão na massa. Irmãos, quando eu aceitei Jesus em 1991,
foi um presente de Deus para mim. E o segundo presente foi ser um Gideão, porque eu sou um missionário sem sair do Brasil. Eu faço a obra de Deus aqui, perto de Jerusalém, né, como diz a Bíblia. Então, para mim, a parte da igreja, os Gideões, é uma parte que eu estou levando a palavra de Deus. Então, precisamos de novas pessoas, irmãos que fazem parte das igrejas, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Quadrangular, que faz parte da região aqui de Serrinha, das cidades circunvizinhas, que queira ser um Gideão, se ele for membro de uma igreja, pode entrar em contato conosco, mesmo não sendo Serrinha, ele pode ser um Gideão. E na sua cidade ele pode ter o campo dos Gideões, porque a palavra de Deus ela tem que ser multiplicada. Então, o objetivo nosso não é que ficar o campo só em Serrinha, é que em toda cidade tivesse um campo gideônico. Então, que ele pode entrar em contato conosco, com a sede nacional, ele pode se inscrever para ser um Gideão, ele e a esposa. Infelizmente, só pode ser o casal, ou ser só o irmão, ou se a esposa quiser, ela tem que ser com o esposo. A não ser no caso, como já teve o caso de irmãs, hoje nós temos a esposa do irmão Mendonça, Manuel Mendonça, que foi crente há muitos anos na Igreja Assembleia de Deus, e a esposa dela é Gideão até hoje, porque ele faleceu e ela continua até o fim da vida. Enquanto ela quiser ser auxiliar, ela é. Mas nós queremos novos Gideões. Aqueles que têm interesse, nos procure. Entre na sede nacional, se entrar no site, tem uma parte que ele pode se inscrever diretamente na sede nacional. E a sede nacional vai direcionar ele para o campo mais próximo. Ele se inscreve, vai dizer quem é o pastor dele, a sede nacional vai entrar em contato com o pastor. Se for aprovado, se ele for de próximo Serrinha, nós vamos auxiliar ele a fazer esse trabalho. Eu agradeço a oportunidade aqui para as irmãs que fazem essa obra de Deus, que nós possamos a cada dia mais levar o ID de Jesus. Nós sabemos que os tempos estão próximos e que o reino de Deus está chegando. Então, temos que correr enquanto há tempo para salvar aqueles que estão se perdendo. Eu agradeço a oportunidade a vocês. Eu também agradeço a oportunidade aqui do programa Palavra Viva, que é muito importante, e quero deixar como mensagem o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que vos achais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é a mensagem da promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos nós, para o mundo oprimido e para todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém. E são com as palavras de Jesus trazidas para a gente aqui nessa noite, através da boca do nosso irmão José Olegário, um fundador dos Gideões Internacionais em nossa região, é que nós nos despedimos de você, de sua família, te encorajando a botar a mão na massa também e a vir conosco, seguir na obra do Senhor. Até breve. Até.